Fala time, pra quem não me conhece eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do domingão, dia 16 de agosto. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, tá vinheta! Domingão na área, rodada bacana e claro que eu separei o melhor pra vocês. Tem palpite de resultado, gols, escanteios, cartões, jogadores, estatísticas, tudo no canal mais completo do YouTube. Então se você puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 300 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também deixo o melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Bora! E vamos lá, começando às 8h30 da matina, Alemanha, Bundesliga 2, segunda divisão da Alemanha. Vamos lá. Essas três partidas pré-live têm característica boa pra gols, tá? Então qual que é o cenário aqui? Pelo menos 2 gols no jogo por partida, um possível cenário para ambas marcam, e primeiro tempo, jogo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo, e é isso. 9 da matina, agora na Suécia, a partida entre Djurgården e AIK. Vamos lá, aqui é jogo do terceiro contra o quinto colocado. Se a gente der uma olhadinha nas races, o Djurgården em casa ganhou 3, perdeu 2, mercado de gols muito forte, e o AIK jogando fora, são 4 vitórias, 1 empate, e mercado de gols também muito forte. Pré-jogo, pré-live, eu prefiro gols. Partida aqui para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Vamos dar uma olhadinha na probabilidade. Probabilidade na tela aqui para Djurgården e AIK. Partida para 2 gols, 90%. 1 gol, já no primeiro tempo, 70%. Com relação aos escanteios, Djurgården 6, AIK 4.9. Cartões 1.2 e 2.8. E vamos lá, 11 da matina, Campeonato Brasileiro da Série A, a Chapecoense recebendo o Bahia. O Bahia vem na 6ª colocação e a Chape é a última colocada. Olha a campanha da Chapecoense até o momento. 21 partidas, só ganhou 1 jogo, empatou 7 e perdeu 13. A Chape tem uma dificuldade gigantesca de vencer nesse Brasileirão. Por esse motivo, mesmo jogando fora de casa, o Bahia, pensando aqui em resultado, vitória ou empate, Bahia. Probabilidade na tela aqui para Chapecoense e Bahia. Partida para 2 gols, 85%. 1 gol, já no primeiro tempo, 90%. Jogo para menos de 4 gols, 60%. Pré-live, o cenário aqui é para pelo menos 2 gols. Escanteios, Chape 5.1, Bahia 4.8. Final do primeiro tempo, a probabilidade para sair escanteio é boa. Jogo em alta intensidade, partida ainda 0-0. Pode ser interessante esse escanteio no final do primeiro tempo. Cartões 1.8, 1.8. E a juíza Daiane Caroline Muniz dos Santos 4.8. Fechou? 11 da matina, Campeonato Brasileiro da Série B. O Operário recebendo o Avaí. Vamos lá. O Operário vem na 4ª colocação e o Avaí dentro de zona de rebaixamento na 18ª colocação. Puxando o race, o Operário em casa dos 5 últimos jogos perdeu apenas uma partida, ganhou 4. O Avaí fora, são 4 derrotas e 1 empate, nenhuma vitória. Para resultado, vitória ou empate, Operário. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Operário e Avaí. Partida para 2 gols, 80%. 1 gol, já no primeiro tempo, 75%. Menos de 4 gols na partida, 70%. Querendo ou não, um golzinho pelo menos do Operário na partida pode ser interessante. Escanteios, Operário 8.1, baita média de escanteios do Operário jogando em casa, e o Avaí apenas 3.2. Percebam que o Avaí ele produz poucos escanteios jogando fora e ele sofre muitos escanteios, 6.1. E o Operário em casa com uma baita média de cantos. Primeiro tempo, a média do Operário 3.9 e o Avaí 1.6. O que dá pra gente pensar aqui? Um primeiro tempo com mais escanteios para a equipe do Operário, tá beleza? Cartões 1.9 e 2.1. 11 da matina, final de Supercopa da Inglaterra, jogo entre Arsenal e Manchester City. Esse jogo, localização neutra, esse jogo é em Gales, tá, galera? O que eu fiz aqui? Vamos lá. Eu puxei o histórico dentro e fora de casa do City contra o Arsenal, Arsenal contra o City. Percebam que dos 5 últimos jogos, todas as partidas pelo menos 2 gols.
2-1, 2-0, 1-1, 5-1 e 2-2. As equipes estão retornando de pré-temporada, então fica um pouco complicado aqui para buscar resultado, né? Para a gente saber quem está melhor nesse momento. Por esse motivo, pré-jogo, pré-live, eu prefiro gols. Um cenário aqui para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Vamos dar uma olhadinha nas probabilidades e depois uma provável escalação para Arsenal e City. Vem comigo. Probabilidade na tela aqui para Arsenal e City. Jogo para 2 gols, 70%. Um gol já no primeiro tempo, 75%. Escanteios, Arsenal 3.9, City 8.8. O City com uma bela média de escanteios, provavelmente por jogar com 2 jogadores que vão muito para cima, né? O Doku por um lado e o Semenyo pelo outro. 2 jogadores de linha de fundo, vão buscar o cruzamento, cruza, bate no zagueiro, acaba saindo o escanteio, tá legal? Com relação aqui aos cartões, 1.4, 1.3, juizão 4.1. Vamos dar uma olhadinha numa provável escalação. E vamos lá, provável escalação aqui para Arsenal e Manchester City. Time, pelo lado do Arsenal, eu acho que o Bruno Guimarães deve jogar, tá? Ele não está constando aqui nessa provável escalação, mas acredito que o Bruno Guimarães jogue essa partida. Pelo lado do City, o Rodri é dúvida, talvez não jogue. Vamos lá. Falando um pouquinho do Arsenal, se vier com o Gabriel Jesus, é um bom nome para finalização, chute a gol, assim como o Martinelli. Outro jogador que finaliza bastante do Arsenal é o Eze. Se o Bruno Guimarães estiver em campo como titular, é um bom nome para desarmes e para cometer falta. Outro jogador que desarma bastante do Arsenal é o Hincapié, tá beleza? Vamos ficar esperto também, antes de eu falar do City, ó, nesse confronto entre Gabriel Magalhães e o Haaland. Geralmente dá treta. Para os mais ousados, de repente, um cartão amarelo aí para cada jogador, tá? Gabriel Magalhães e Haaland geralmente se estranham em campo. Falando um pouquinho do City, o Rodri é dúvida, talvez não jogue. Para finalização, chute a gol, o mesmo gol, o Haaland. Não tem o que inventar, né? É o homem-gol aqui do City. Phil Foden, outro jogador que finaliza bastante. E os 2 jogadores que eu falei pra vocês de linha de fundo, né? O Doku caindo pela esquerda e o Semenyo pela direita. Esses 2 jogadores geralmente vão pra cima, vão pra dentro e sofrem faltas, tá legal? Pra desarmes, pelo lado do City, o Matheus Nunes. Fechou? 11h45 na Holanda, Países Baixos, partida entre Ajax e o Heerenveen. Estamos aqui apenas na segunda rodada, tá beleza? Vamos dar uma olhadinha no histórico desse confronto. 1-1, 1-0, 4-1, 5-0, 5-0. Geralmente o Ajax se dá melhor e partidas com pelo menos 2 gols. Então aqui para resultado, vitória ou empate Ajax, dá para pensar também em Ajax para vencer um dos tempos, uma das partes, e pensando em gols, um jogo para pelo menos 2 gols. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Ajax e o Heerenveen. Jogo para 2 gols, 95%. Partida para 3 gols, 75%. Um gol já no primeiro tempo, 80%. Pré-live, um jogo interessante aqui para gols. Escanteios, Ajax 6, o Heerenveen 3.7. Final do primeiro tempo, Ajax na pressão. Jogo ainda 0-0, ou de repente o Ajax perdendo. Um canto no final do primeiro tempo com alta probabilidade, principalmente do Ajax fazer esse canto, tá? Com relação aos cartões, 1, 1.2, juizão 2.6, partida aqui para poucos cartões. E vamos lá, meio-dia, separei mais uma partida que pode ser interessante para gols, tá? Na Noruega, jogo entre Brann e Rancan. Vamos lá, 2 gols na partida, 85%, 3 gols no jogo, 80%. Um gol já no primeiro tempo, 85%. Pré-jogo, pré-live, é uma partida aqui que cheira a gols, tá? Escanteios, Brann 7, bela média de escanteios em casa. O Rancan 4.1. Cartões 1.2, 1.9, juizão 3.4. E vamos lá, meio-dia, Espanha, La Liga, primeira rodada aqui em La Liga, jogo do Racing Santander contra o Villarreal. Negócio é o seguinte, é o primeiro jogo de estreia aí das 2 equipes, então para resultado é um pouco complicado se posicionar, né? Até porque, de novo, as equipes voltando aí de pré-temporada, então fica um pouco complicado a gente saber quem realmente está melhor nesse momento para vencer a partida. Deixa eu mostrar as probabilidades para dar uma melhorada no nosso estudo desse jogo. 2 gols na partida, 80%. Um gol no primeiro tempo, 90%. Então, pré-live, um jogo que pode ser interessante para gols, tá beleza? Pelo menos diante aqui das probabilidades. Com relação aos escanteios, Racing Santander 6, Villarreal 3.2, cartões 2.3, 2. La Liga geralmente sai cartão, talvez aqui um cartãozinho para cada lado.
Meio-dia do domingão, segunda divisão da Noruega, Norueguinha. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 partidas na Norueguinha, segunda divisão da Noruega. Um campeonato que geralmente é muito bom para gols, tá? Então, pré-live, cenário para pelo menos 2 gols por partida, um possível ambas marcam. E, de novo, primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. E é isso. 13 horas na Dinamarca, jogo entre Randers e Copenhague. Time, estamos aqui apenas na 4ª rodada. O que me chamou a atenção aqui é o histórico, tá? Dos 5 últimos jogos entre Randers e Copenhague, o Copenhague, mesmo jogando fora de casa, venceu todas as partidas. 2-1, 5-1, 4-0, 2-1, 4-2. Ganha, e eu vou falar, geralmente partidas com pelo menos 2 gols. Então, para resultado, vitória ou empate, Copenhague, e uma partida com pelo menos 2 gols. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Randers e Copenhagen. Partida para 2 gols, 90%. 1 gol, já no primeiro tempo, 75%. Escanteios, Randers, 5.4. Copenhagen, 4.9. Final do primeiro tempo, jogo 0-0 em alta intensidade. Boa probabilidade aqui para sair canto. Cartões, Randers 0.7, Copenhagen 2.1, Juizão 3.9. Teoricamente um jogo aqui para poucos cartões. E vamos lá, dando sequência, voltando para a Espanha, La Liga, às 14 horas, partida entre Espanhol e Levante. Partida para 2 gols, 90%. 1 gol no primeiro tempo, 70%. Jogo para menos de 4 gols, 80%. Mais de 1,5 gol e menos de 4 gols pré-live pode ser interessante, tá? As duas probabilidades são boas. Escanteios, Espanhol 5.6, Levante 4. Cartões 2.1 e 2.6. Fechou? E vamos lá, 15h45, final de Supercopa na França, partida entre Lens e Paris Saint-Germain. Time, numa boa, Paris Saint-Germain tá ganhando tudo, né? Difícil ir contra os caras, entendeu? Então, nessa final de Supercopa na França, Paris Saint-Germain para ser campeão e uma final aqui com pelo menos 2 gols, que geralmente é o padrão dos jogos do Paris Saint-Germain. Tá beleza? Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Lens e Paris Saint-Germain. Jogo para 2 gols, 85%. 1 gol já no primeiro tempo, também 85%. Escanteios, Lens 7.1, Paris Saint-Germain 4.7. Cartões 1.1, 0.7, Juizão 3.4. Teoricamente uma final aqui com poucos cartões. 16 horas, Campeonato Brasileiro Série A. O Atlético Mineiro recebendo o Grêmio. Vamos lá. Tabela de classificação. O Galão da Massa vem na 11ª colocação e o Grêmio é o 14º colocado. Puxando o race, o Atlético Mineiro em casa, dos 5 últimos jogos, não perdeu nenhuma partida. O Grêmio fora, perdeu 2, empatou 2 e só venceu 1 jogo. Então aqui para resultado, vitória ou empate, Atlético Mineiro. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Atlético Mineiro e Grêmio. Jogo para 2 gols, 75%. Menos de 4 gols, 85%. Pré-live, o menos de 4 gols chega mais forte. Vamos dar uma olhadinha nos escanteios. Atlético Mineiro 6.2, Grêmio apenas 2.7. A média de escanteios do Grêmio é muito baixa jogando como visitante. Por esse motivo, um primeiro tempo com mais escanteios pro Atlético Mineiro. A média do Galão da Massa em casa de 2.6 no primeiro tempo e o Grêmio fora 1.5, tá beleza? Final do primeiro tempo, a probabilidade de sair canto também é interessante. Cartões 1.3, 2.5, Juizão 5.4. Jogador do Atlético Mineiro que eu gosto aqui, se estiver em campo como titular, é o Renan Lodge. Bom jogador aí para finalização e também desarmes. E vamos lá, 16 horas, dando continuidade aqui no Campeonato Brasileiro da Série A. Jogo entre Vasco e Santos. Primeiro, tabela de classificação. O Santos vem na 17ª colocação e o Vasco é o 18º colocado. Ambas as equipes dentro de zona de rebaixamento. Deve ser um jogo mais nervoso. Vamos dar uma olhadinha nas races. O Vasco em casa, apenas uma derrota, empatou 3, ganhou uma. Geralmente placares magros, né? 0-0. Galera, esse jogo contra o Olímpia, como é que não saiu gol? O Vasco fez 200 escanteios, 400 finalizações e não saiu gol, tá legal? E aí a gente pode perceber que realmente o cenário do Vasco em casa é bem escasso para gols. O Santos jogando fora, ganhou 3, perdeu 2. Então vamos lá. Para resultado, eu acho um jogo equilibrado e o cenário para gols, pelo menos a tendência é para menos de 4 gols. Vamos dar uma olhadinha nas probabilidades.
Probabilidade na tela aqui para Vasco e Santos. Jogo para 2 gols, 65%. Menos de 4 gols na partida, 80%. Com relação aos escanteios, Vasco 5.7, Santos 4.6, cartões 2.1, 2.5, as duas equipes dentro de Z4, pelo menos um cartão para cada lado. Pensando aqui em jogadores, né? Para finalização, chute a gol, o mesmo gol. Pelo lado do Vasco, o Andrés Gomes. E pelo lado do Santos, se o Neymar estiver em campo, não tem o que inventar. Fechou? E vamos lá, 18h30, dando sequência aqui no Campeonato Brasileiro da Série A. O Mirassol recebendo o Flamengo. Flamengo, vice-líder com um jogo a menos. E o Mirassol vem na 15ª colocação, tá certo? Vamos lá. O Flamengo, na próxima semana, tem jogo importantíssimo de Libertadores? Tem. O Flamengo pode poupar algum jogador? Pode. Mas o elenco do Flamengo é um elenco repleto de bons jogadores. Então sai o jogador A, entra o jogador B, a parte técnica continua praticamente a mesma, tá certo? Contra o Cruzeiro, para vocês terem ideia, né? O Pedro e o Paquetá começaram no banco, tá legal? Então assim, mesmo o Flamengo tendo esse jogo importantíssimo de Libertadores na próxima semana contra o Cruzeiro, eu acho que joga bem contra o Mirassol. Acredito que não perca. Vitória ou empate Flamengo, e olhando a race das equipes, né? Geralmente partidas aqui com pelo menos 2 gols. Probabilidade na tela. E vamos lá, probabilidades na tela aqui para Mirassol e Flamengo. Partida para 2 gols, 90%. Um gol no primeiro tempo, 75%. Escanteios, Mirassol 5, Flamengo 4.3. Com relação aos cartões, 2.1, 1.7. E o juizão, ó, é o Rafael Rodrigo Klein, tá? Média de 5.6 a 6.2 cartões amarelos por jogo. 18h30, Vitória versus Botafogo, ainda no Brasileirão da Série A. Tabela de classificação, Botafogo é o 9º colocado e o Vitória é o 13º colocado. Vamos lá. O Vitória em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, só perdeu uma partida. O Botafogo fora, perdeu 2, ganhou 2 e empatou outra. Time numa boa. 6-1 pro Cienciano? Tem alguma coisa errada no Botafogo, tá? Que pancada! Que atropelo! Jogo em Salvador, para resultado, vitória para vencer ou empatar a partida, tá beleza? Não acredito aqui no Vitória perdendo dentro de casa, ainda mais depois desse jogo aqui do Botafogo, 6-1 pro Cienciano do Peru, tá beleza? Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Vitória e Botafogo. Partida para 2 gols, 80%. Um gol no primeiro tempo, também 80%. Partida para menos de 4 gols, 65%. Pré-live, um jogo interessante aqui para pelo menos 2 gols, tá? Escanteios, Vitória 4.2, Botafogo 3.9. Cartões, 2.4, 2.8. Pelo menos um cartão para cada equipe. 18h30, Campeonato Brasileiro da Série B, jogo entre CRB e Novo Horizontino. Vamos lá. Aqui é jogo do 6º contra o 7º colocado. O que me chama a atenção nessa partida é a quantidade de finalizações do CRB jogando em casa no primeiro tempo. Vem comigo. E vamos lá. Separei aqui a equipe do CRB jogando em casa, Campeonato Brasileiro da Série B, tá beleza? Vamos lá. Finalização no primeiro tempo. 9, 8, 9, 12, 14, 11, 11, 10, 10, 16. O mínimo que o CRB fez jogando em casa foram 8 finalizações. Ou seja, é uma equipe que finaliza pra caramba no primeiro tempo. E aí a gente pode pensar o quê? Numa escada de finalizações no primeiro tempo pro CRB. Mais de 4,5, mais de 5,5, mais de 6,5, mais de 7,5 finalizações CRB no primeiro tempo. Tá beleza? 18h30 no Chile, partida entre Colo-Colo e O'Higgins. Vamos lá. Colo-Colo, líder da competição, baita campanha até o momento, jogando contra o 11º colocado. Colo-Colo em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, empatou 1, mercado de gols muito forte. Time visitante, 3 derrotas, 2 vitórias, mercado de gols eu também gosto. Vamos lá. Para resultado, acredito que o Colo-Colo não perca. Vitória ou empate Colo-Colo. Colo-Colo para vencer um dos tempos, uma das partes. E uma partida aqui com pelo menos 2 gols. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Colo-Colo e O'Higgins. Partida para 2 gols, 80%. Menos de 4 gols no jogo, 60%. Um gol no primeiro tempo, 90%. Pré-live, jogo interessante aqui para gols.
Escanteios, Colo-Colo 6.2, O'Higgins 4.1. Final do primeiro tempo, Colo-Colo na pressão, jogo ainda 0-0, ou vai que o Colo-Colo tá perdendo, aí a chance de sair escanteio aqui é bem alta. Cartões 1.3 e 2.5. 19h30 para fechar Campeonato Brasileiro Série A. O Corinthians recebendo o Cruzeiro. Tabela de classificação, o Cruzeiro é o 5º colocado e o Corinthians vem na 7ª colocação. Ponto importante aqui, né? As duas equipes têm jogo importantíssimo na próxima semana de Copa Libertadores. O Corinthians vai receber o Rosário Central e o Cruzeiro vai até o Rio de Janeiro jogar contra o Flamengo. Então é bem importante aqui a gente dar uma olhadinha na escalação oficial 1 hora antes da partida para verificar se as equipes vão aí com a força total, né, com a força máxima dos seus elencos ou se de repente vão priorizar o jogo da próxima semana, tá beleza? Vamos lá. O Corinthians em casa, dos 5 últimos jogos, apenas uma derrota, ganhou 3, empatou outra. A tendência é para menos de 4 gols. O Cruzeiro fora, ganhou 2, empatou 2, perdeu 1. E a tendência para gols também é para menos de 4 gols. Pré-live, acho um jogo extremamente equilibrado. Prefiro aqui uma situação para menos de 4 gols. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Corinthians e Cruzeiro. Partida para 2 gols, 55%. Menos de 4 gols no jogo, 90%. Escanteios, Corinthians 6, Cruzeiro 3.7. Cartões 2.1, 2.9 e o Juizão 7.1. Pelo menos um cartão para cada lado. Time antes do melhor palpite e do palpitão, aqui embaixo tá o nosso Instagram e também o nosso grupo gratuito pelo Telegram. Não deixa de acompanhar, por ali também tem muita coisa boa e o melhor de tudo é de graça. Só chega. E vamos lá, como é que ficou o melhor palpite aí pro domingão? Partida entre Mirassol e Flamengo. Flamengo para vencer ou empatar. E no jogo entre Vasco e Santos, partida para menos de 5 gols e para cada equipe receber pelo menos um cartão. E é isso. Ontem tivemos mais de 300 comentários. Aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora! E bora de palpitão, mas antes, para tudo, já deixou aquele like, fez o comentário, deu a hypada no celular? Muito obrigado, ajuda pra caramba e amanhã a gente traz tudo de novo, tá beleza? Palpitão aí na tela pra vocês, vamos lá. Chapecoense e Bahia, Bahia pra vencer ou empatar, não acho que o Bahia pode perder essa partida, tá legal? Com relação aqui à final, né, na Inglaterra entre Arsenal e Manchester City, jogo final pra pelo menos 2 gols. Ajax e o Heerenveen, Ajax para vencer um dos tempos, uma das partes. Renders e Copenhague, jogo para pelo menos 2 gols. Lens e Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain para ser campeão, Paris Saint-Germain para levantar a taça. E para fechar, Vitória e Botafogo, vitória ou empate do Vitória. Vitória para vencer ou empatar. Ficou melhor assim, tá certo? Esse é o palpitão aí pra hoje. Time, vídeo tá acabando. Um forte abraço. Te vejo por aqui amanhã. Valeu. Fui.